Tessalônica, Paulo ficou 3 finais de semana. 3 finais de semana pregando aos sábados. Em Corinto, juntando todos os períodos ali, ele ficou mais de 3 anos pregando. O relato de dos Tessalonicenses que Timóteo dá, eles estão firmes na fé. Eles estão dando testemunho em toda a Macedônia de quem é Cristo. Todas as cidades conhecem os Tessalonicenses. 3 finais de semana. Coríntios, foram escritas 4 cartas. 2 foram extraviadas. A primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios foi extraviada. Essa carta que é a primeira aos Coríntios é a segunda carta que Paulo escreve. Ele recebe tanto relato negativo de Corinto. Ele recebe tanto relato negativo de Corinto, que a carta de Tessalonicenses, que foi a segunda e a terceira carta que Paulo escreve, o tom é completamente diferente do tom de 1 Coríntios. Paulo escreve aos primeiros Coríntios, ele escreve assim: vocês são ricos de tantos dons ministeriais que vocês têm, espirituais que vocês têm. Não lhe falta nenhum dom para vocês. Vocês falam, tem todos os dons que o Espírito dá, vocês têm. Mas há divisão entre vós. Um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Pedro e outro é de Cristo. E os que são de Cristo, que se dizem ser de Cristo, são os piores. Vocês não conseguem entender o que é unidade da fé. Vocês não sabem entender o que é edificar Cristo. Ele vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Porque ele tem que explicar como que para crianças o que era Cristo. Ele tem que organizar a ceia do Senhor, porque lá no relato de 1 Coríntios fala sobre a ceia do Senhor. Ele tem que explicar o que era a ceia do Senhor, porque eles faziam de forma errada. Estavam tudo bagunçado em Corinto. Existia um homem que estava dormindo com a esposa do pai. Ele recebe relatos de imoralidade sexual. Ele recebe relatos de divisões. É um querendo ser melhor do que o outro. Imaturos. O que Paulo fez desde o primeiro momento da primeira viagem missionária? Ele foi edificando a igreja de Cristo em cada lugar que ele passava. Ele foi construindo. Mas aqui chega em 1 Coríntios, no capítulo que nós lemos, no capítulo 3, ele fala assim: Cristo é o único fundamento. Não é Paulo, não é Apolo, não é Pedro, não é Cefas, na tradução que você tiver, não é os que são de Cristo, mas Cristo de verdade, que é o fundamento. Ele vai falar assim: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. E depois, nessa sequência de versículos que nós lemos, ele vai trazer: eu, como sábio construtor. Já fui para Romanos aqui, o vento levou. Vamos voltar lá, capítulo 3. Conforme a graça que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. Qual foi o alicerce que Paulo lançou aos Coríntios? Cristo. Só que vocês construíram errado em cima de Cristo. Vocês construíram competição. Vocês construíram imoralidade sexual. Vocês construíram imaturidade em Cristo, edificando sobre o fundamento certo de forma errada. Nós não estamos aqui para edificar o meu gosto ou o seu gosto, a minha vontade ou a sua vontade. Nós estamos aqui para edificar Cristo. Quem que é o arquiteto dessa obra? Não sou eu, não é você. O arquiteto dessa obra é o próprio Pai. Nós somos engenheiros. O engenheiro, ele não projeta, ele lê o projeto que foi desenvolvido pelo arquiteto. Ele vai pegar a planta e vai entender a planta e vai desenvolver de acordo com a planta. Nós somos engenheiros daquilo que o Senhor quer construir.